Quero ler para vocês a Epístola aos Romanos, capítulo 4. Aos Romanos, capítulo 4, eu vos lerei dos versículos 18 ao versículo 25. Romanos 4, 18 a 25. Assim escreveu o servo do Senhor, dizendo que Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Que Deus nos abençoe. Quero falar com vocês hoje sobre fé além das circunstâncias, fé além das circunstâncias. E quero falar com você, diretamente com você, que tem a necessidade de rever como você tem vivido a sua fé. Essa conversa é diretamente contigo, que precisa rever a sua fé. Estava com Ritinha assistindo, a gente sempre assiste programas de bichinhos, coisas de adolescentes, né? Coisa de jovenzinho, assim, gosta de ver bichinhos. E nós estávamos vendo uma reportagem sobre os suricatos. Aquele bichinho bonitinho que fica em pezinho, todos eles assim, sabe? Olhando todos na mesma direção. E aí o documentário estava explicando por que eles ficam de pezinho todos juntos. Porque eles precisam, se eles ficam só com a carinha voltada para o chão, eles não veem o perigo, eles não veem o que está acontecendo em volta. Então eles ficam em pezinho, porque eles conseguem enxergar mais longe e também conseguem ver se alguma ameaça está vindo do céu. E normalmente, quando essa ameaça vem do céu, um avisa o outro, eles correm todos para algum buraco ou debaixo de algum arbusto e se protege. Então o suricato é um bichinho que ele não limita a sua visão às circunstâncias pontuais. Ele não fica olhando só para o chão, para onde a sua carinha está mostrando o lugarzinho onde ele está ali. Ele levanta o rosto, ele olha em volta, ele não fica preso às circunstâncias. É disto que eu quero falar com você. No versículo 18 de Romanos 4 está escrito: esperando contra a esperança, Abraão creu. Esperando contra a esperança, Abraão creu. Esse texto para nós é fabuloso, fabuloso, tem muito ensinamento para a vida da gente. Esperando contra a esperança, Abraão creu. Certa vez, alguém disse: a fé começa onde a vista termina. A fé começa onde a vista termina. Quando nós falamos de fé e de olhar adiante, não significa necessariamente que você vai ficar alienado do ponto onde você está. Não significa fechar os olhos para a realidade que você está vivendo. Isso seria alienação. Olhar para frente, olhar com fé, não significa você fazer de conta que não está passando por dificuldades e que você não tem alvos a serem superados. Significa que confiar em Deus, continua sendo a realidade que você tem que implantar e reproduzir na sua vida. Muito embora você ache que os seus problemas farão com que você contradiga a vontade do próprio Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, a igreja que estava em Roma, usando Abraão como exemplo, nesse texto que vos li agora há pouco, como justificação pela fé. O patriarca Abraão já estava com idade bastante avançada, quase 100 anos de idade. Além disso, a sua esposa era estéril.
Que casal complicado. Ele quase 100 anos, ela estéril. E aí chega Deus e diz para ele assim: vou fazer de você pai de muitas nações. Que coisa extraordinária. Porque humanamente falando, fisiologicamente falando, era absolutamente impossível. Será que você não tem olhado para a tua vida só a partir da perspectiva do impossível? Da perspectiva do natural, e tem se esquecido que o nosso Deus não nos chama para uma vida natural, porque Ele não é natural, Ele é sobrenatural. Sobrenatural, Ele está acima das leis da natureza, porque as leis da natureza foram criadas por Ele mesmo. Não há limite para o nosso Deus. E quando Deus chama um homem de quase 100 anos, uma mulher estéril, e diz: vocês serão pais de uma grande nação. Deus não estava olhando para a limitação fisiológica, mesmo assim Deus prometeu um filho com uma descendência numerosa para aquele casal. Esse texto que acabei de ler para vocês mostra que fé verdadeira significa descansar, não nas circunstâncias como nós normalmente fazemos, mas descansar no caráter de Deus. Se você perceber e olhar um pouquinho para a tua vida, você vai verificar que normalmente você e eu, nós consumimos as nossas emoções nas circunstâncias do problema. Nós fazemos como um suricato que não se levanta. Nós ficamos olhando para o contexto do nosso problema e lamentando o quão impossível é passar por aquele problema, por aquela dificuldade. Nós dificilmente olhamos para o poder sobrenatural de Deus. Nós olhamos para o limite da nossa visão curta e nós decidimos: eu não posso passar dali, porque nós aprendemos a viver uma vida limitada. Você não precisa viver a sua vida acreditando no limite dos seus problemas. Esse problema que eu estou vivendo é muito complicado. Isso que eu estou vivendo nem Deus dá jeito. Bom, essa é a tua opinião. Essa é a tua opinião. E a tua opinião é tão limitada quanto o problema que você vive. E essa tua opinião é tão limitadora quanto essa fé frágil que você tem vivenciado. Porque, na verdade, quando nós pensamos assim, nós estamos colocando a nossa fé no problema. Nós estamos colocando a nossa fé na dificuldade. Nós estamos colocando a nossa fé no obstáculo, olhando para a dificuldade, olhando para o obstáculo como verdadeiros ídolos do nosso coração. E servindo essa dificuldade, servindo esses obstáculos como verdadeiros deuses, prestando a eles mais culto e mais dedicação, mais piedade do que ao próprio Deus. Pastor, eu estou num problema que eu não consigo sair dele. Bom, provavelmente sozinho você não vai conseguir mesmo. Porque se conseguisse, você seria Deus. Se você conseguisse sair sozinho de determinados problemas, você não precisaria sequer de Deus. Então, essa é a circunstância que esse texto maravilhoso nos chama para discutir e para aprender com ele. Quando nós vemos aqui a primeira lição que esse texto nos traz, a primeira lição nos mostra exatamente isso. Olhe para Deus, que é o versículo 18. Olhe para Deus, esperando contra a esperança. Abraão creu. E o que significa isso, olhando, esperando contra a esperança? O que as circunstâncias diziam para aquele homem e para aquela mulher? Que um homem de quase 100 anos não pode gerar filho. Que uma mulher estéril não pode gerar filho. Esse é o problema que eles estavam vivendo. Mas não era isso que Deus estava dizendo para eles. Se você está preso numa dificuldade na tua vida, se você está preso dentro de um impasse da tua vida, pode ser que você esteja convencendo o seu coração que está aprisionado nisso, mas esse não é o propósito de Deus para a tua vida. Deus não quer que você se encerre e se afunde, se afogue nesse marzinho que você criou. Deus olha para muito além. E olha só que coisa interessante, a fé de Abraão não ignorou os fatos. O texto diz que Abraão tinha sim plena consciência de que ele já era velho e de que a sua esposa era estéril.
Então, meus queridos, quando eu digo que você precisa olhar para o poder de Deus, não significa você viver alienado das suas limitações. Quando você está enfrentando ou vai enfrentar alguma grande batalha, alguma grande dificuldade, você precisa sim olhar o que você pode fazer, até onde seu braço pode alcançar, até onde os seus recursos podem te levar, mas não pode ficar preso a isso. Porque a partir daí entra o poder de Deus. Aquilo que você não pode fazer é Deus que vai fazer, mas tenha certeza que aquilo que você pode fazer, Deus não fará. Essa é a contrapartida. Como que Deus pode abençoar alguma coisa que você não começou? Como que Deus pode abençoar uma viagem se você não saiu, não deu o primeiro passo? Senhor, abençoa esse propósito da minha vida, tá? E o que você está fazendo para começar a sua caminhada? Você pode começar crendo na promessa de Deus. Você pode continuar sabendo que Deus, apesar das limitações humanas, Ele não olha para as nossas limitações. O olhar dele não é limitado pelas nossas limitações. Deus nos chama para enxergar a luz da sua soberania. Deus é soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Ressuscitar uma pessoa que já morreu, como fez com Lázaro, fazer a virgem engravidar, como fez com Maria, dar luz aos cegos, como fez em diversos momentos do Novo Testamento. O texto então nos ensina a levantar os olhos e olhar para Deus. E quantas vezes, meu querido, quantas vezes, minha querida, a ansiedade cresce porque nós olhamos somente para o problema? Quantas vezes a ansiedade toma conta do nosso coração porque no lugar de olharmos para o Deus onipotente, nós olhamos somente para o nosso problema? Somos suricatos, olhando para o chão, não levantamos para olhar adiante. E olhando somente para as circunstâncias do nosso preciosíssimo problema, nós diminuímos no nosso coração, ou pensamos diminuir no nosso coração, a capacidade extraordinária de Deus nos surpreender. Deus é maior, muito maior. Deus é infinitamente maior do que aquilo que te assusta. Deus é infinitamente maior do que aquilo que te paralisa. Deus é muito, infinitamente maior do que o teu ponto de vista e a tua opinião. Mas a fé não faz nos olhar somente para a pessoa de Deus como se fosse um ser isolado. Há todo um contexto. No segundo momento, nós aprendemos nesse texto que nós precisamos confiar na promessa que Deus faz. E nós vamos entender por que devemos olhar para a promessa que Deus faz. No versículo 20, diz que Abraão não duvidou por incredulidade das promessas de Deus. A força da fé de Abraão, que é chamado nas Escrituras de o pai da fé, a força exemplar da fé não estava na capacidade do Abraão, mas estava no poder da palavra que Deus havia dito. Deus disse para aquele homem de quase 100 anos e para aquela mulher estéril: vocês serão pais de grandes nações. E aqui então Abraão tinha a opção de olhar para a limitação da fisiologia ou de olhar para a promessa que estava sendo feita pelo próprio Deus. Ele não ignorou as suas circunstâncias humanas, mas preferiu acreditar no que Deus estava dizendo. Porque se Deus estava dizendo que ia ser assim, porque de fato seria assim. A força da fé, às vezes, pode vacilar. O ser humano é instável, Deus não. Nós acordamos cada dia de um jeito. No decorrer de um dia, nós alteramos o nosso padrão emocional. A cada momento nós reagimos de formas diferentes diante de determinadas circunstâncias. Não existe variação em Deus. Deus é sempre Deus. E Deus é fiel àquilo que Ele promete. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, nós vamos ver que todas as promessas encontram em Deus o sim.
e encontram em Jesus o amém. Então, meus queridos, quando o sentimento mudar no teu coração, quando a dúvida surgir no teu coração, quando a aflição surgir no teu coração, quando a ansiedade quiser tomar conta do teu coração, volte à palavra de Deus. Quando o teu cérebro limitado, quando o alto do teu conhecimento te mostrar que humanamente isso não é possível, quando você se convencer pelas acusações e ciladas e mentiras do inimigo de que você vive um momento que não pode ser resolvido, volte à palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser sempre serena, sempre perpétua, e se Ele prometeu, Ele haverá de cumprir. A promessa de Deus é bem mais firme que as nossas emoções, bem mais firme que as nossas emoções. Aliás, as promessas de Deus não estão, como nunca estiveram, subordinadas às nossas emoções. As promessas de Deus não estão subordinadas a se eu estou irado. As promessas de Deus não estão subordinadas à minha tristeza. As promessas de Deus sequer estão subordinadas à minha falta de fé. As promessas de Deus são eternas, perenes. Elas são resultado, frutos da aliança que começa em Deus e termina no próprio Deus. Não depende de nenhum ser humano. E essa confiança, ela produz um resultado. E esse resultado é nos levar a um descanso na pessoa de Jesus Cristo. O versículo 25 diz: Jesus, nosso Senhor, foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Essa foi a promessa que Deus havia feito. Essa foi a promessa que Deus fez, que o filho que sairia do ventre da mulher haveria de pisar a cabeça da serpente. E aqui, ao escrever aos Romanos, o apóstolo Paulo chega ao centro da promessa do Evangelho. A nossa maior necessidade, e aqui eu peço que você mude o foco, que você faça como um suricato, que você fique em pé e olhe a vida numa outra perspectiva, porque a sua maior necessidade não é financeira. Só aqui eu já estraguei com o brinquedinho de um monte de gente, né? Ah, pastor, eu achava que a minha maior aflição fosse financeira. Não é. Você é um brasileiro. Viver dificuldade financeira faz parte do roteiro. E está cada dia pior. Então, o seu maior problema não é financeiro, como também o seu maior problema não é emocional. Ah, pastor, não consigo controlar as minhas emoções. Você até poderia melhorar nesse quesito. Mas isso não é fundamental. Isso também não é fundamental. A confusão dos seus pensamentos, esses não são os seus maiores problemas. Sequer as suas relações são os maiores problemas. Suas dificuldades de relacionamento, seja em qual for dos níveis, com seus pais, com os filhos, com os irmãos, com os amigos, esse também não é o maior problema da tua vida. Sabe qual é o maior obstáculo do ser humano que ele precisaria lutar para superar? É a reconciliação com Deus. Este tem que ser o maior objetivo do ser humano. Porque, diz o apóstolo, se a nossa esperança estiver fundamentada somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Nós teríamos que buscar com todo o esforço a nossa reconciliação com Deus, voltarmos a ser amigos de Deus. Essa deveria ser a nossa maior obra, o nosso maior objetivo. Buscar isso com a maior intensidade e com todas as forças do nosso ser, sermos amigos de Deus. Mas nós não podemos fazer isso, porque nós somos quebrados, nós somos descendência de Abraão, a gente já nasce estragado. Por isso Jesus vem e faz no nosso lugar. Essa é a providência de Deus. Aquilo que nós não temos condições de fazer, Jesus fez no nosso lugar. Na cruz, Cristo carregou a nossa culpa por toda a eternidade. O boleto que Cristo pagou na cruz, eu não preciso mais pagar e nem teria condição de pagar.
E quando Jesus ressurge dentre os mortos, Jesus garante ali a nossa justificação. O que Jesus faz? Absolutamente nada, nem ninguém na história desse universo pode mudar. O mesmo Deus que cumpriu a promessa a Abraão, cumpriu a promessa em Cristo. Então você pode sim descansar das suas fadigas. Mas para descansar das suas pendengas, você precisa levantar o rosto e olhar para Jesus. E não focar os teus problemas, não focar os teus pecados. Estou aprisionado no meu pecado. Por que você está aprisionado no seu pecado? Porque na verdade você não quer se libertar dele. Porque você já se convenceu de ser parceirinho daquele pecado. Isso domina o seu coração. Arranca isso do seu coração e entrega esse trono para Jesus. O trono do teu coração pertence a Jesus, não ao teu pecado. Você pode descansar. Existe essa possibilidade de você descansar, colocando a tua fé, a tua esperança na pessoa de Jesus. A sua segurança está em Jesus e não na tua capacidade de crer. Chocou essa frase? Espero que sim. Então eu vou repetir. A sua segurança está em Cristo, não na tua capacidade de crer. Você não precisa crer para que Jesus realize o que ele tem que realizar. Ele não depende de você. Então desce desse troninho. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer por você, mas não depende de você para absolutamente nada. Por isso você pode descansar em Jesus, porque a sua vida não é condicional para a grandeza do sacrifício de Jesus. O seu pecado de estimação não é maior que o sacrifício de Cristo na cruz. Aquilo que você chama de humanamente impossível, filosoficamente impossível, cientificamente impossível, isso é só uma pequena vírgula, quase imperceptível, nos planos de Deus. Então você pode sim descansar, mas na soberania de Deus, não na sua capacidade de crer. Como que Abraão ia crer? Quase 100 anos, mulher estéril, foi opção. Não foi na capacidade dele, nem olhando para a sua circunstância. Ele disse, tá bom, se Deus está falando, é porque é assim que é. E se Deus tem promessa para a tua vida, é porque é assim que é. Não coloque o teu dodói acima da graça de Deus. Não é possível. Isso sequer é razoável. Mas o meu sofrimento... Tem gente que faz do sofrimento um Deus, um ídolo, sabia? Tem gente que não quer sair do sofrimento, porque se sair do sofrimento, estraga o brinquedinho. Ela vai reclamar do quê? Já pensou a pessoa acordar e não ter do que reclamar? Já pensou a pessoa ter que se tornar irritantemente feliz? Não pode. Ou como diz aquela música do Rolando Boldrin, né? Tem que ter um pecadinho para confessar para o padre. Se não tiver o pecadinho, que tipo de vida que é essa? Mas por que tem que ser assim? Onde foi que você aprendeu que tem que ser assim? Concluindo, a fé se fortalece quando nós contemplamos Deus. Quando nós olhamos para Deus, é aí que a fé se fortalece. Porque quando você olha na perspectiva humana, você diz, isso não é possível. Quando você contempla a promessa de Deus, você diz, é assim que é. Ainda que as circunstâncias digam o contrário. Então hoje, nós vemos que Abraão olhou para Deus. E não para a fisiologia, para a limitação da fisiologia. Abraão confiou na promessa de Deus. E não para a sua opinião própria ou das pessoas que estavam à sua volta. Imagina, Abraão. Deixa de bobagem, olha a idade de vocês, nem Deus faz um milagre desse. Você já ouviu isso na sua vida? Fala para mim. Eu conversava agora há pouco com a irmãzinha, e na terça-feira, no culto na casa da Márcia, nós ouvimos
vários milagres relatados. E eu comentei com essa irmãzinha agora há pouco, falei, a tua vida é uma vida de milagres. E ela disse, já vi muitos milagres. Mas eu tenho certeza absoluta que o milagre que a Márcia pela segunda vez recebeu de Deus, um grande milagre, ou como essa irmãzinha hoje que recebeu grandes milagres na vida dela, tenho certeza absoluta que não faltou quem dissesse, não é bem assim, não é bem assim. Isso aconteceu ou não? Se prepara porque pode ser que não dê certo. Aconteceu ou não? Se prepare porque pode ser que não dê certo. Se prepara porque se não der certo, você já está preparada para não dar certo. Gente, isso acontece com vocês ou só comigo? Não tem sempre aquele que torce para o jacaré? A maioria torce para o Tarzan. Mas tem gente que torce para o jacaré. É normal, isso acontece. E lá no tempo do Abraão, com certeza absoluta, teve gente que falou assim, que isso, Abraão? A ciência não está tão evoluída ainda, mas eu posso dizer que com 100 anos, Abraão, acabou, filho. Acabou. Então, o texto revela que Abraão olhou para Deus, confiou na promessa, mas principalmente revela que Abraão descansou na promessa de Deus. É isso que eu quero que você tenha para a tua vida hoje. Descansar na promessa de Deus. Abre o cabeção, joga isso lá dentro. É descansar na promessa de Deus, não no teu problema. Você não é a única pessoa que sofre nesse planeta. Parou para pensar? O tipo de problema que você vive, por mais particular que seja, tem milhões de pessoas que estão vivendo também. Então abre a cabecinha e coloca isso lá dentro. Abraão descansou no Senhor contra a limitação da fisiologia, descansou no Senhor contra a ansiedade de um futuro incerto e confiou no Deus. Confiou num Deus soberano, confiou num Deus fiel, que não tem sombra de variedade, dependendo da nossa reação ou do nosso comportamento. Descansou num Deus que é poderoso o suficiente para cumprir tudo o que Ele promete. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se, Abraão não foi salvo porque a sua fé era perfeita. Ele não foi salvo porque a sua fé era perfeita. Ele foi salvo porque o seu Deus era fiel. Percebe a distância quilométrica desses dois fatores? Deus cuida de você, não porque a tua fé é fiel, porque Ele é fiel, porque Ele é Deus e porque Ele tem todas as coisas sob controle. E esse Cristo maravilhoso continua reinando sobre todo o universo. E por que nós sabemos disso? Porque a tumba continua vazia. A tumba continua vazia. O Jesus que ressuscitou não voltou para aquela tumba. Ao contrário das pessoas que Jesus ressuscitou, que logo depois tiveram que morrer de novo. Porque ao homem está destinado a morrer e morrer apenas uma vez, é o que está escrito na Bíblia. Mas Jesus não foi limitado pela morte. Nós sabemos disso porque a tumba continua vazia e as promessas de Jesus continuam tão firmes como no momento que Ele as fez. Então, quando a esperança humana terminar, quando a esperança do teu coração terminar, não olha para isso, não olha para esta oscilação, olhe para a fidelidade de Deus, porque a fidelidade de Deus continua por toda a eternidade. É nisso que nós temos que descansar, na fidelidade de Deus e não nas circunstâncias dos meus problemas. Amém? Que Deus nos abençoe.